És fiel, Senhor, aleluia. Oh, Santo Deus, aleluia. Glória, 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 aleluia. Tu és fiel, Senhor, aleluia. Salve a amada igreja, boa paz do Senhor Jesus, aleluia. Podeis assentar nesta noite, aleluia, glorificando o nome do Senhor, aleluia. Não deixe de glorificar o nome do Senhor, oh Deus fiel nas nossas vidas, aleluia. Glória a Deus, Tu és santo, Senhor. Glória a Deus. Abrimos as nossas Bíblias, aleluia. Livro de Marcos, capítulo de número 4, aleluia. Nesta noite não é diferente, glória ao Teu santo nome. Oh, aleluia. Livro de Marcos, capítulo de número 4, verso de número 35, aleluia. Pedi confirmação ao Senhor e Deus confirmou a palavra dele, aleluia, através do louvor, através de um testemunho. Deus estava confirmando a palavra dele, porque a palavra dele tem que ser confirmada para estar ministrando esta noite, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus acalma a tempestade, aleluia. Verso de número 35: E naquele dia, sendo já tarde, disse: passemos para outra banda. E ele, deixando a multidão, e levaram consigo, assim como estavam, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada, em outra tradução, travesseiro. E despertaram, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse: Por que sois tão tímido? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Aleluia. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor, que vive e reina para todo sempre. Aqui na passagem do Senhor podemos ver a primeira passagem no verso de número 35, que diz: naquele dia, aleluia. Naquele dia, o que seria naquele dia a palavra do Senhor? Naquele dia foi um dia muito cansativo a Jesus, porque Jesus naquele momento, aquele dia inteiro, estava pregando, aleluias. Naquele dia ele estava falando sobre as parábolas, pregando aquelas pessoas que estavam lá, para aquela multidão, ensinando. E quando Jesus ensina, muitos dos irmãos sabem que aqueles que pregam, aqueles que ensinam, aqueles que dão aula, se fadigam. Aqueles que falam o dia inteiro, que nem a gente que trabalha na Ecoponto, a gente fala o dia inteiro com as pessoas, então chega no final do dia a gente se cansa. E Jesus, ele estava fazendo o quê? Ele estava pregando. Jesus, ele estava ensinando o povo. Jesus, ele estava falando sobre as parábolas, aleluia. E aqui, naquele dia, Jesus estava muito cansado. Bem, vemos que Jesus Cristo, enquanto ele estava cansado, o que ele fez? Ele deitou a polpa do barco. Em outras traduções, polpa quer dizer atrás. Ou seja, Jesus estava no lado de trás do barco, deitado, descansando, aleluia. E aqui o verso 35 diz: sendo já tarde. Então isso significa que Jesus Cristo, ele estava pregando até o final da tarde, ou seja, quando começou a escurecer, Jesus fala o que para os seus discípulos? Vamos para outra banda, vamos para outra margem. Quando ele fala vamos para outra margem, muitos podem falar assim: mas para onde Jesus está querendo levar os discípulos? Tarde da noite, se eles poderiam estar ali, se eles poderiam ficar ali naquele recinto. Mas não, Jesus falou para os seus discípulos: vamos para outra margem. Em outra tradução tem outra banda.
E ali vemos que Jesus pediu para os discípulos, ordenou que os discípulos fossem. E eles foram. Por quê? Eles foram obedientes à voz de Jesus. Eles foram obedientes àquilo que Jesus pediu para eles fazer, que era atravessar para o outro lado da margem. E esse outro lado da margem era a cidade de Gadareno, a qual Jesus também ia fazer milagre lá. Então podemos ver que quando Jesus pediu para os discípulos, vamos para a outra banda, Jesus estava falando para eles, vamos, porque Jesus já sabia que ia haver tempestade, ia haver consequências no meio da tempestade, mas Jesus fez isso para quê? Para que o povo, aqueles discípulos, aprendessem mais a ter fé. Imagina só, todos sabiam que lá em Galileia, sabemos que lá o mar não era um mar, era um lago grande. E eles falavam que era a margem de Tiberíades, o lago de Genezaré. Então podemos ver que aquele lago, a qual era na Galileia, que Jesus pediu para os discípulos atravessar, lá era tudo rodeado de montanhas. Lá não era um local aberto. Então, Jesus já sabia o que poderia acontecer. Jesus já sabia o que ia acontecer. Mas os discípulos mesmo assim obedeceram e foram. E vemos aqui que aquele lago, conforme tinha muitas montanhas, aquele vento ficava sobre aquelas montanhas e geravam o quê? Geravam a tempestade naquele local. Vemos que quando gera tempestade, aleluia, Jesus ele está descansando. Porque Jesus já tinha ensinado para eles. Jesus já tinha falado para eles, já tinha falado com a multidão. E vemos que quando Jesus fala para a multidão, Jesus já estava ensinando os discípulos também a ter mais fé. As parábolas que estão aqui, que Jesus falou, falam a respeito de fé. E vemos que quando os discípulos, aleluia, eles foram com o barco, não tinha só o barco dos discípulos, tinha mais barquinhos junto com eles, tinha mais pessoas junto com eles, não era só eles. Mas Jesus pediu para eles ir. E eles foram obedientes, foram. Mas no meio da tempestade, eles temeram. No meio da tempestade, eles ficaram temendo. Por quê? Eles pensavam que ia perecer naquele momento. Eles pensavam que aquele barco deles ia submergir sobre as águas. Mas Jesus Cristo, quando ele pediu para que os discípulos fossem, Jesus ele queria dar um ensinamento, queria que eles tivessem mais fé. Só que naquele momento eles não entenderam isso. Jesus ensinou para eles o dia inteiro, ensinou para a multidão o dia inteiro. E mesmo assim, eles não tiveram fé naquele momento. Mesmo assim, eles não tiveram fé. E nesta noite, Jesus Cristo quer que a gente tenha mais fé na presença dEle. Eu não sei qual é a tempestade que você está passando, aleluia. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual é a dificuldade que está na tua casa. Eu não sei, mas o Senhor Jesus Cristo te colocou nessa tempestade para você aprender, aleluia. Essa tempestade não é para te matar, aleluia. Essa tempestade é para você aprender a ter mais fé, aleluia. Glória a Deus. E aqui, verso de número 36 diz: e eles, deixando a multidão, levantou consigo, e assim como estavam no barco, havia também com ele outros barquinhos. Assim como eu tinha falado para os irmãos, não havia só um barco, mas havia muitos barquinhos. Imagina todos aqueles barquinhos submergindo na água. Mas eu tenho certeza que quando Jesus está no barco, quando Jesus está na proa do teu barco, eu tenho certeza que você pode ter pouca fé, mas Jesus Cristo não deixa o teu barco virar, aleluia. Jesus Cristo não deixa o teu barco submergir. Glória a Deus, porque Ele é fiel para cumprir tudo que Ele tem prometido na tua vida. Verso de número 37 diz: e levantando-se um grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Aleluia. O barco pode encher,
Muitos sabemos que quando o barco enche, ele submerge. Mas quando Jesus está no barco, pode encher, pode transbordar, mas o barco não vai afundar. Porque Jesus Cristo, Ele é o dono do barco, aleluia. Jesus Cristo é aquele que opera milagres, aleluia. E Ele é fiel, aleluia. Podemos ver que quando Jesus Cristo, Ele fala para os discípulos: vamos para o outro lado. Muitos pensaram, creio eu, que até em desistir, porque pelo horário já estava mais para a noite. Eu acho que eles até questionaram o porquê a gente ir para outra margem agora, de noite, já escurecendo. O porquê. Muitas das vezes a gente coloca o porquê na nossa vida. Muitas das vezes a gente coloca o porquê nas nossas vidas. E o porquê não é bom para nossas vidas, aleluia. Não coloque o porquê, faça. Porque quando Jesus manda fazer, a gente tem que obedecer e fazer a vontade dele, aleluia. Porque se a gente não fizer a vontade dele, o nosso barco vai perecer sim. Aleluia. Verso de número 38 diz: ele estava à polpa dormindo sobre uma almofada, e despertaram dizendo: mestre, não se te dá que perecemos? Eles estavam preocupados, achando que ia perecer. Eles estavam preocupados, achando que o barco ia afundar. Mas irmãos, quando Jesus está no barco, teu barco não afunda não. E pode vir todas as lutas, pode vir as dificuldades, pode faltar dinheiro, pode faltar o pão, pode faltar o alimento, pode faltar tudo na tua vida, mas se você tiver Jesus, naquele momento Ele vai suprir a sua necessidade, aleluia. Não deixe que a falta de fé faça com que nós friamos na presença de Deus. Ei, às vezes você tem uma pessoa enferma na tua casa, aleluia. E Jesus te coloca numa situação para que você tenha mais fé. Você mesmo pode orar por aquela pessoa enferma que está na tua casa. Você mesmo pode chegar e falar: Senhor, cura. Assim como minha mãe, aleluia, vou contar esse breve testemunho. Minha mãe, ela fumava. E eu não via ela um dia sequer, se ela não tivesse dor de cabeça. A dor de cabeça dela era constante, porque o fumo faz isso, aleluia. O fumo faz esse tipo de coisa, e essa dor de cabeça que ela tinha era constante, ela enxaqueca direto. E um dia eu cheguei em casa, olhei para aquela situação, ela deitada, gemendo de dor, eu não aguentei. Eu cheguei lá, já estava bravo. Eu falo que eu estava bravo por causa disso, eu não aguentava ver mais aquela situação. Eu cheguei e coloquei as mãos nela e falei assim: Senhor, neste momento eu te peço que o Senhor coloque um gosto amargo na boca da minha mãe para ela nunca mais fumar, porque eu não aguento mais ver a situação em que ela está vivendo, aleluia. E aí naquele momento eu peguei e saí da casa dela e fui para minha, que a gente mora no mesmo terreno, casa de frente e casa de fundo. No outro dia ela contou um testemunho, contando depois de um mês que ela já tinha parado de fumar. Nem eu sabia disso. Nem eu sabia que ela tinha parado de fumar. Mas quando Jesus está no barco e a gente tem fé naquilo que a gente ora, que a gente prega, que a gente faz, Deus opera milagre. E ela contou um testemunho para mim e falou assim, que no outro dia ela foi para o serviço, estava bem, não estava com dor de cabeça, tomou o cafezinho e falou: agora eu vou fumar. Estava bem? Então, pegou, colocou o cigarro na boca e começou a sentir um gosto amargo e ânsia de vômito. E aquele gosto amargo, aquela ânsia de vômito, ela falou: nossa, tá ruim, pegou e jogou.
Acendeu outro, foi lá, colocou gosto amargo, ânsia de vômito, jogou. E naquele dia ela não fumou mais, ela esperou. No outro dia ela fez a mesma coisa, foi lá, bebeu café, foi fumar, gosto amargo e ânsia de vômito. Falou, nunca mais eu vou fumar. Aleluia. Isso é que Deus faz, aleluia. Isso é o que Jesus faz quando a gente coloca a nossa fé em ação. Quando a gente coloca a nossa fé em ação, Jesus opera milagres, aleluia. E ela, depois de um mês, contou esse testemunho para mim e falou que ela não estava fumando mais. Aí foi aonde que ela se batizou, porque ela já tinha aceitado Jesus Cristo aqui. O irmão Ismael sabe disso. Estava sentada ali e eu conversei com ela. Ela veio até a frente, ela aceitou Jesus. E eu posso dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor, aleluia. Glória a Deus. Para a honra e glória do Senhor. Nunca mais ela fumou. Ela trabalha no mesmo dia que eu, 12/36. E o dia que ela não consegue vir, ela fala, não consigo ir. Mas a maior parte das vezes ela vem, senta lá quietinha. Mas ela glorifica o Senhor, adora Ele. Porque quando Jesus está no barco, pode vir a tempestade, pode vir o vento, mas Jesus Cristo, Ele acalma o vento e acalma a tempestade, aleluia. A passagem do Senhor fala que essa tempestade, ela gera por causa do vento. Tem as montanhas em volta do lago inteiro e tem esse vento. Esse vento gera essa tempestade. Só que eu quero falar uma coisa para os irmãos. Quando Jesus Cristo ele entra para fazer o milagre, ele vai no foco. O foco de Jesus Cristo, naquele momento, a palavra de Deus diz que ele pede para que o vento se acalme. Aleluia. Qual que é o vento que está na tua vida hoje? Qual que é o vento que está passando na tua vida hoje, aleluia? Qual que é o vento que está atrapalhando aquilo que Deus quer fazer para a tua vida, aleluia? Qual que é o vento que está passando aí na tua casa? Qual que é o vento que está passando no teu serviço? Qual que é o vento que está passando aí na tua vida? Porque a tempestade só se formou por causa do vento. E Jesus Cristo, a primeira coisa que Ele faz para tirar todo o sofrimento, acalmar a tempestade é: vento, aquieta-te. Jesus Cristo ele vai no foco. Jesus Cristo ele vai aonde? Primeiramente no vento. Porque se ele pede para o vento se aquietar, automaticamente todas as outras coisas vão se aquietar. Automaticamente o mar ele vai se aquietar, porque não tem mais o vento para poder agitar as águas, aleluia. E na tua vida não é diferente. Na tua vida Jesus faz conforme Ele quer, da maneira que Ele quer. Glória a Deus. O vento que está passando aí, não se preocupa não. A tempestade que está passando na tua vida, não se preocupa não. Porque o dono do barco está lá, aleluia. O dono do barco está na proa, ele está descansando um pouquinho, porque ele se fatigou o dia inteiro. Jesus Cristo, ele era 100% humano, mas também era 100% Deus, aleluia. E como 100% humano, Jesus Cristo ele tinha suas necessidades. Jesus Cristo ele tinha sua canseira. E naquele momento ele só estava descansando um pouquinho. Um pouquinho ele estava descansando. Porque ele tinha passado o dia inteiro ensinando para os discípulos e para a multidão. E eles ainda não tiveram fé na proa do barco. Que nessa noite os irmãos tenham fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Jesus. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. Aleluia. E nessa noite, às vezes você está ali, você não está vendo aquela situação está apertando, te oprimindo, está deixando você sufocado. Tenha fé. Porque você tendo fé,
tenho certeza que Jesus Cristo ele vai acalmar o vento e acalmar a tempestade na tua vida, aleluia. Assim, Daniel, ele também passou por aflições, mas Daniel era um homem de oração. Daniel, ele era um homem de oração, aleluia. E fizeram um decreto, e esse decreto fez com que ele fosse para a cova dos leões. Olha que provação, olha só a situação. Isso era tempestade na vida de Daniel, mas Daniel, ele tinha fé. Daniel, ele orava. A Bíblia relata que era provavelmente 3 vezes, mas eu creio que Daniel orava o dia inteiro. E quando você ora ao Senhor o dia inteiro, não precisa estar orando, falando para todo mundo ouvir. O seu pensamento, o louvor que você está fazendo, já é uma oração para Deus. Já é uma oração perante ao Pai. E Daniel, ele estava na cova dos leões, ele estava ali aflito. Mas vemos que o Senhor mandou quem? Um anjo. Aleluia. Ele mandou para aquietar, calar a boca do leão, tampar a boca do leão. Tudo por causa de quê? Por causa da fé. A fé de Daniel. A oração de Daniel. Porque quando Daniel entrou no cova dos leões, eu tenho certeza que a primeira coisa que ele fez foi rogar ao Pai. Conversar com Deus. Orar a Deus. Pedindo que Ele pudesse libertar ele daquela situação. Ore a Deus. Peça para Deus. Porque eu tenho certeza que as grandes coisas que Deus faz nas nossas vidas é através da fé e oração. Porque não adianta só ter fé e não orar e não rogar ao Pai. Porque os dois andam juntos. Fé e oração andam juntos. Aleluia. Vemos também a vida de Jó. Jó, ele perdeu tudo também. Mas você acha que ele esqueceu da fé? Você acha que ele esqueceu de Deus? Você acha que ele abandonou o Pai? Não. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Talvez seja difícil para você. Talvez as lutas estão deixando você abatido. Mas não deixe que seu barco afunde por falta de fé, por falta de oração. Ore a Deus. Aleluia. No verso de número 39, diz: e ele despertando repreendeu o vento, como eu havia dito para os irmãos. A primeira coisa que ele fez foi repreender o vento. Aleluia. Foi pedir para que o vento se acalmasse, para que todas as outras coisas também se acalmassem. Aleluia. E disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Aleluia. Jesus Cristo, Ele coloca a gente em certas situações para que a gente possamos aprender a ter mais fé nele, a ter mais fé naquilo que Ele já fez. Aleluia. Eu pedi aqui oração pelo meu filho, mas eu tenho certeza que ele já está curado em nome de Jesus. Antes de eu sair, a primeira coisa que eu fiz foi o Espírito Santo falou para mim: põe a mão sobre ele e ore pelo seu filho, aleluia. E foi a primeira coisa que eu fiz. Orei por ele antes de sair. Orei para que Deus pudesse curar, para que Deus pudesse fazer um milagre. Talvez a gente está esquecendo daquilo que Jesus Cristo já fez lá atrás pela nossa vida. Às vezes a falta de fé acaba deixando a gente se levar e não ouvir a voz do Espírito Santo de Deus te dizendo: vai lá, ora pelo teu filho. Vai lá, ora pela tua filha. Vai lá, ora pelo teu irmão. Vai lá, ora pelo teu tio. Vai lá, ora pela tua mãe. Vai lá, faz. E muitas das vezes esquecemos que sem fé não somos nada. Temos que ter fé. Temos que ter fé. Nessa noite não é diferente. Talvez você tenha alguém que está enfermo, ou talvez você tenha alguém um amigo, alguém, um parente, que está precisando de uma oração.
E o Espírito Santo de Deus já te pediu para você fazer isso. O Espírito Santo de Deus já te pediu para fazer isso. E você tem se recusado a ir até o certo local para estar fazendo essa oração. Não retenhas aquilo que o Senhor, não retenha aquilo que o Espírito Santo já tem falado para te fazer. Faça conforme a vontade do Pai, aleluia. Eu tenho certeza que a fé move montanhas. Que a fé faz com que você olhe diferente para aquelas pessoas que estão precisando aí fora. Muitas das vezes vemos pessoas enfermas, pessoas que estão precisando de uma oração, e a gente não se dispõe a estar orando. Vamos estar fazendo mais para Deus, porque Jesus, Ele nos ensina a ter amor ao próximo. Amor, fé, aleluia. São duas coisas muito importantes nas nossas vidas. Que a fé acalma a tempestade. A fé, ela faz com que você faça coisas sobrenaturais, aleluia. E muitas das vezes Deus quer operar, aleluia. E por falta de fé, coragem, não fazemos. Aleluia. Deus, Ele é fiel para cumprir tudo que Ele tem prometido em nossas vidas. Deus, Ele faz conforme Ele quer. Ele só pede que você tenha um pouco mais de fé. Aleluia. Talvez seja dentro da tua casa. Talvez a tua casa está bagunçada. A tua casa está precisando de algo. Mas Jesus pede para te dizer esta noite, aleluia, tenha um pouquinho mais de fé. Ele vai operar milagres, aleluia. Ele vai operar milagres na tua vida, aleluia. Tenha um pouquinho mais de fé esta noite. Talvez a tua casa está como aquele barco, aleluia, no meio da tempestade. Talvez a tua casa está como um barco à deriva, mas o Senhor Jesus Cristo esta noite está falando para ti: ei, eu estou no barco, basta somente você ter fé, basta somente você estar na minha presença, chama pelo meu nome, que eu vou responder, aleluia, eu vou responder ao teu chamado, que nesta noite, aleluia, possamos entrar no nosso quarto, no leito, e orar e rogar ao Pai, aleluia, tendo fé, que Ele pode operar milagres e maravilhas, aleluia. Deus, Ele é santo, e Ele requer de nós santidade esta noite. Ei, quantas das vezes nós não pecamos perante a presença do Senhor e nos arrependemos? E esta noite é a noite que você tem que ter um pouquinho mais de fé e esperança no Senhor. Jesus Cristo, Ele chama para que você tenha um encontro sobrenatural com Ele. Os discípulos, eles foram e tiveram esse encontro sobrenatural, a qual Jesus Cristo, Ele acalmou a tempestade, pediu para o vento se aquietar. E nessa noite não é diferente. Busque ao Senhor, clame ao Senhor. Talvez lá no teu serviço está passando por perseguições. Talvez lá no teu serviço está acontecendo algo a qual você tem falado: Senhor, mas por que tudo isso? E o Senhor está dizendo: isso é um aprendizado, mas permaneçam firmes. Isso é um aprendizado, permaneça firme na minha presença. Não abandone a sua fé, aleluias. Não abandone aquilo que Deus colocou na tua mão para fazer, aleluias. Nesta noite o Senhor está te dando, aleluia, oportunidade de ter um pouquinho mais de fé, para que as coisas espirituais possam estar fazendo conforme a vontade dele na tua vida.
Não desista da fé, porque a fé é um firme fundamento das coisas que não se vê, mas sim se vê. Amém. Santo, santo, santo é o Senhor, aleluia. Digno de toda honra, toda glória, todo louvor, aleluia. Confesso para os irmãos que teve um tempo que eu estava sem fé. Teve um tempo que eu achava que não ia acontecer um milagre nas nossas vidas. Teve um momento que eu acabei perdendo um pouco a fé. Mas Jesus Cristo, Ele vem me ensinando a cada dia, assim como Ele fez com a multidão e com os discípulos, ensinando as parábolas, ensinando aquilo que Ele tem. E a melhor coisa para você aprender está aqui. A palavra de Deus.